Eu invadi a Igreja Universal para assaltar. Anunciei o assalto ao pastor e ele tentou fugir nesse momento. Eu segurei ele pela camisa, derrubei ele e com a própria gravata eu enforquei o pastor em cima da escada do altar. E o pior de tudo era que a minha mãe era membro dessa igreja. Agora imagine a minha situação. É um local onde eu fui acolhida, aonde eu cheguei com a minha vida totalmente destruída em todos os sentidos, e eu tenho que passar por essa vergonha, por essa humilhação de ver o meu filho entrar na igreja e tentar tirar a vida do pastor. Ele foi criado na igreja, ele cresceu na igreja, fez parte da EBI, da Escola Bíblica Infantil, foi cuidado espiritualmente, teve a oportunidade de conhecer a palavra, eu sempre criando ele na presença de Deus. E eu sou formada em gestão hospitalar, em jornalismo, exerço hoje a função de redatora e tentei de todas as formas blindar o meu filho desse mundo, mas infelizmente não deu certo, porque chegou o momento que eu tomei o conhecimento de que ele estava usando drogas. E ali o meu chão se abriu, porque eu entrei em desespero. E eu fui para casa, chegando em casa, fui conversar com ele, né, para saber de fato o que era que estava acontecendo. E eu me ajoelhei aos pés dele, né, pedindo e perguntando o porquê daquilo. E ele friamente, ele segurou nos meus braços, nos meus ombros, me levantou, olhou nos meus olhos e falou: "Eu estou usando droga e é isso que eu quero". E a partir daí foram uma série de situações que eu comecei a passar por ele. Mudei vários endereços, ele chegou a ser preso. Foi quando eu comecei a praticar pequenos assaltos, pequenos furtos. Foi o tempo que eu adquiri uma arma e com essa arma eu comecei a fazer assaltos maiores. Comecei a invadir lojas, estabelecimento, lotérica, posto de combustível. Eu era tão frio que durante os assaltos eu tranquilizava a vítima. Eu dava um bom dia, dava uma boa tarde, boa noite, bom dia. Isso aqui é um assalto, não se mexa, eu não quero ferir ninguém, vai dar tudo certo. De tão frio que eu era. E detalhe, quando ele estava preso, ele falava: "Mãe, coloca um advogado para me tirar daqui, eu vou mudar". E nós nos organizamos e colocamos o advogado e tiramos ele. No mesmo dia que ele foi solto, ele voltou lá para aquele grupo de amizade, no mesmo dia. Eu fui uma das vítimas dele, né, porque como ele sabia que eu era membro da igreja, frequentava a igreja, eu devolvia os meus dízimos, as minhas ofertas, então várias vezes ele foi até a Bíblia lá, abria a minha Bíblia e ia lá para poder pegar os valores que tem dentro dos envelopes. Ele fez isso várias vezes. Então assim, eu passei muito por isso também, pegar minhas coisas dentro de casa e vender, pegar minhas coisas dentro de casa e quebrar, eu ser despejada dos locais onde eu morava por conta dos comportamentos que ele tinha, que ele era muito agressivo, ele era muito perverso, chegou a guardar arma dentro da minha casa. Foram quantos anos de luta? Foram mais de 10 anos, pastor, de muita luta, muito choro. Eu já tinha o Espírito Santo. Então, a importância do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a nossa base, o Espírito Santo ele é o nosso alicerce, ele é a nossa estrutura. Sempre orando, ungia, levantava de madrugada, consagrava a vida deles para Deus, mesmo que eu não visse ele, que ele estivesse distante, eu sempre eu adquiri um hábito de estender as minhas mãos e eu falava, chamava o nome dele, Jairson, eu lhe abençoo em nome do Senhor Jesus. Mas quanto mais eu orava, mais aparentemente ele não mudava, porque estava sempre surgindo notícias ruins, né? Olha, o seu filho assaltou, olha, eu vi o seu filho ali usando droga. Eu ia para a igreja, quando eu voltava no meio do caminho, às vezes eu via ele sem camisa, de noite, e eu ver o meu filho se transformar em um monstro. Então foi ali que eu tive a ideia, né? Eu convidei o meu primo, a outra pessoa,
E chamei ele e falei para ele o seguinte, ó, vamos assaltar uma igreja. E aí ele falou, que igreja? Aí eu respondi para ele assim, a Igreja Universal. Mas amanhã não é de lá? Aí eu falei, a gente vai invadir a Igreja Universal. E assim aconteceu. Eu invadi a igreja, na hora o pastor ficou desesperado, agoniado, abriu a porta do escritório e tentou correr. Então, quando ele tentou correr, eu peguei ele pela camisa e derrubei. Foi quando ele caiu na escada do altar, na escadaria do altar. Foi quando eu peguei a gravata do pastor, arrodeei no pescoço dele e comecei a enforcar. Ele ficando roxo e eu apertando. Então, naquela hora, foi que eu ouvi uma voz, o meu primo falou, faz isso não, para. Foi quando eu larguei, deixei ele lá na escadeira do altar, meio desmaiado e empreendemos fuga. Quando eu tomei conhecimento, foi um misto de vergonha, de humilhação, de dor. Eu não tive coragem de falar com o pastor. De alguma forma, essa história acabou vindo assim à tona, algumas pessoas tomaram conhecimento e eu fiquei assim com muita vergonha. Eu ainda fico com vergonha. Tenho vergonha de falar. Essa é a verdade. Você não lembrava do período que você esteve na igreja, na IBI? Não, senhor. Eu não lembrava. Se eu pudesse voltar, não fazia mais. Pedia desculpa, perdão. Quando eu percebi que assim ele estava no auge mesmo, eu não tinha mais o que fazer. Eu já vinha orando, eu já vinha fazendo corrente, eu já tinha feito propósito, eu já tinha feito jejum. Então eu falei, não, só tem que ser algo extremo, algo maior. E aí veio a fogueira santa. E aí eu olhei para o altar e eu falei, meu Deus, o que é que eu vou sacrificar? E ninguém disse nada, foi o que veio aqui. Quando veio na minha mente, quando veio no meu coração, eu falei, é isso, eu vou fazer e acabou. Quando eu subi no altar, eu subi como Ana, né, com o meu verdadeiro sacrifício. O meu sacrifício ali simbolizava a alma, a salvação da alma do meu filho. E passado o sacrifício, as coisas começaram a piorar. Aí ele conheceu a atual esposa dele e aí começou todo o sofrimento com ela também. Então foi quando a minha esposa começou a ir na igreja, começou a pegar firme, começou a obedecer. E um dia ela foi para a igreja, um domingo de manhã, e quando ela voltou, eu estava em casa, e ela falou assim para mim, tá vindo um pessoal da evangelização, vim fazer uma visita para você. O pessoal chegou, me fez o convite, foi no início da pandemia. Nesse tempo, nesse período, foi onde teve o culto online, que foi a reunião com o bispo Sérgio Corrêa. E eu participei dessa reunião, parti do pão, e no final dessa reunião, o bispo Sérgio Corrêa falou o seguinte, você que está aí vivendo no erro, se você morrer desse jeito, a sua alma vai para o inferno. Então nesse dia eu tremi na base, eu tremi. No outro dia de manhã, eu procurei a igreja, conversei com um pastor, o pastor me orientou o que era o batismo, e foi quando eu aceitei e eu me batizei. Passaram-se o tempo, foi quando eu ouvi uma mensagem do bispo Macedo que falava assim, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Então isso mexeu comigo, eu fiquei pensando, e eu não queria voltar para aquela vida. Foi quando eu comecei a orar, comecei a jejuar, comecei a fazer voto, propósito. Então um dia, no dia 10/10 de 2022, eu fui sincero com Deus. Eu não orei, foi literalmente uma conversando. E eu falei, meu Deus, eu ouvi o bispo Macedo falando que aquele que não tem o Espírito esse tal não é dele. Então, se eu estou aqui sem o teu Espírito, a qualquer momento eu posso voltar. E não é isso que eu quero. Eu quero permanecer. Eu quero ir até o fim. Então, foi nesse dia que eu recebi o Espírito Santo. Eu fui ali tomado por uma paz, uma certeza, uma certeza. Não foi emoção, não precisou fundo musical, nada disso.
só aquela certeza que o Espírito Santo, ele estava comigo. Esse filho é o filho dos meus votos. Hoje eu não me preocupo mais. Então o altar ele funciona. Hoje eu sirvo a Deus, hoje a minha família também está no altar, os meus filhos, eu tenho um filho no FJU, duas filhas no FJU, tenho um no FTU, e hoje eu dou troco no diabo. E foi o altar que ele subiu para tirar a vida do pastor. O mesmo altar que eu subi para sacrificar pela alma dele. E o mesmo altar que hoje ele sobe para pregar a palavra de Deus. Esse mesmo altar que ele subiu para tentar tirar a vida do pastor. Foi o altar que acolheu ele.